Oi, gente, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Quero compartilhar com vocês mais um tema. Hoje eu pensei na dependência emocional e no amor. Quem for entrando aí, fala a cidade. Não deixa de colocar no comentário a cidade que você está falando e se essa live vai fazer ou fez sentido para você. Quero saber onde é que o algoritmo está levando o meu Instagram, certo? Diminuiu bastante aí depois dessas alterações, porque agora tem que pagar. Pagar para entregar para o povo. Olha que negócio mais discrepante. Agora há pouco eu estava vendo um rapaz, é um médico, ele tem 1,5 milhão de seguidores. Aí eu entrei na live dele e pasme, tinha 22 pessoas. Eu falei, mas como é que uma pessoa de 1,5 milhão tem só 22 pessoas online? Não é estranho, né? É muito estranho. Infelizmente não entrega. 13 Clube Poá Reserva, Porto Alegre, lá do sul, tá aqui, tá marcando presença aqui. Eu coloquei esse tema que eu acho que vai valer a pena você entender o que é amor e o que é dependência. Você ama ou apenas tá com medo de ficar só? Porque muitas vezes a gente acha que é amor, que na verdade pode ser uma dependência, certo? E como é um tema que, mesmo com tantas questões sociais, falam de bets, teve a Copa do Mundo, o país com pouco dinheiro no mercado, o comércio fechando, grandes marcas pedindo recuperação judicial, e aí a gente fica assim pensando, meu Deus, o que é que vai ser da nossa vida, né, como um todo? Então eu não posso deixar de não falar da dependência emocional, que no meio do caos é que você fica mais dependente, porque às vezes não é só emocional, pode ser também financeiro, aí fica mais complexo ainda, entendeu? Eu, Camila Fernandes de Caruaru, Pernambuco, conheço Caruaru. Já estive aí numa época de São João, participei aí eu lembro foi até Michel Teló, eu tenho a memória ainda, ó, deve ter aí uns 10 anos, 12 anos, por aí. Olha, Caruaru, que maravilha. Já atendi gente daí também. Então muitas mulheres e homens vivem um relacionamento ruim e pelo medo de ficar só, acaba acreditando que é amor, mas na verdade não é amor, é dependência emocional. É melhor São João do mundo. Olha, é isso aí. Eu sou de Sergipe, nasci em Lagarto, morei um tempo em Aracaju, na capital, e depois em 2012 eu vim embora para São Paulo. Hoje eu estou em São Paulo. Aí terminei minha faculdade aqui, hoje eu atendo online e presencial. DL de Uberaba, Minas Gerais. Conheço Uberaba. Quando eu vou para Sergipe de carro, passo por aí. Daqui do interior de São Paulo, esse é o nosso caminho. Então, gente, eu queria imaginar, eu queria até para questionar quem foi entrando e depois quem assistir essa live, não deixe de colocar a cidade nos comentários. Oi, Rodrigo, tudo bem? Eu tô na cidade XYZ. Quero muito, certo? E aí quando a gente fala de dependência emocional e as pessoas confundem um amor, isso tem uma raiz. São traumas infantis que você nunca conheceu ou eles tomaram conta da sua vida. Imagine um guia, uma direção que eles tomaram sem você saber de fato o que é que está acontecendo. Nesses últimos anos, em setembro eu completo 10 anos de experiência clínica. O que mais eu vi na clínica, se eu pudesse descrever para vocês, foi sobre a dependência emocional. Eu atendi muitas mulheres, homens também, não está pensando que é só mulher não, homem também. Silvana do Rio de Janeiro, Jovelina de Recife, um forte abraço para o Rio, para Recife, Pernambuco. Conheço Recife, conheço o Rio, estou no Rio de Janeiro, capital mesmo. Também conheço o Rio, eu só não sei ver qual foi a outra cidade aqui. Todo mundo que está aqui eu já conheci, já passei pela cidade. Vamos ver se vem outra aí que eu conheço. Então, para quem está entrando agora, vou falar sobre o que é amor,
Ou será que não é um medo de você ficar só? Então esse medo de ficar só, às vezes confunde por causa da necessidade. Então o cérebro confunde amor por necessidade. Então você fica porque você tem dependência. Então você está necessitando, depende do outro, tem uma necessidade do outro ficar na sua vida. Então na verdade é uma mentirinha do cérebro que faz com que você acredite. Carolina, Maranhão, essa eu não conheço não. Thaís Cardoso. Olha, Carolina, eu nem sabia que tem o nome de uma cidade chamada Carolina. Eu nem sabia, olha isso. Carolina no Maranhão, tá por aqui também. Que bom, Thaís. Obrigado, viu? Que bom ver que o Brasil inteiro tá aqui. Tem muita gente aí de todos os estados, de todos os norte, nordeste, sul, sudeste e tá aí, né? Que bom. Imagine que você ama uma pessoa, parece que é amor. Alguém já te ensinou algum dia o que de fato é amor? Você acha que isso ensina lá na escola, na faculdade, só se você fizer um curso específico? Mas será que ensina? Não ensina. A gente aprende com os nossos pais, com os nossos avós, com a sociedade, e vai criando uma falsa ilusão de que aquilo que você está dependente é amor. Eu falei esses dias a Thaís Cardoso, Paraíso das Águas. Esse lugar aí, Thaís, que é Carolina, olha, eu não sabia não. Quero depois até ver na internet. Paraíso das Águas. É perto dos Lençóis Maranhenses, é isso? Seria assim? Eu sei que tem os lençóis muito famosos, né, daí. Então, voltando, quando a gente constrói um relacionamento, o que eu ia falar antes, eu já falei isso para alguns pacientes, é que não tem problema você ter dependência emocional da pessoa que você ama, que você gosta, que você escolheu para ser o homem ou a mulher da sua vida, que construiu uma família, que teve filhos e está aqui até hoje. A dependência emocional é inevitável. O problema é quando a dependência emocional, um dos dois lados, ou os dois lados, começa a ter prejuízo. Aí fica grave porque você vai sofrer. E vai vir ansiedade, você vai ficar deprimida, vai deixar de viver e ser você por causa do outro. Então, dificilmente a gente não vai ter uma dependência emocional com aquela pessoa que a gente estava convivendo. Seja lá sua namorada, seu namorado, seu noivo, sua noiva, seu esposo, sua esposa. Entendeu? Para não achar assim, nossa, parece que ter dependência emocional é só destrutivo. Ou melhor dizendo, autodestrutivo. Não. Eu tenho dependência emocional da minha esposa e ela tem também de mim. Dificilmente a gente fica separado. Eu acho que a gente só dormiu separado uma única vez. Eu tive que ir em São Paulo e voltei. Desde quando eu conheci, que a gente casou, construindo nossa história, a gente não dormiu separado. Então, a gente tem uma dependência. Já tive oportunidades dela dormir, durma aqui, eu durmo aqui. Não, a gente vai dormir junto. Porque isso é dependência, só que ela não me causa sofrimento e muito menos eu causo sofrimento a ela. Então tá tudo bem, entendeu? Para você não achar que dependência emocional só tá relacionada às coisas ruins. Então, é bom, é saudável, desde que não te traga prejuízo. Isso é a psicologia. A psicologia é equilíbrio, é buscar, é o estudo da mente, é conhecer a mente humana e tentar trazer o equilíbrio em todas as partes, em todas as esferas da vida. Agora, quando você está dentro de um relacionamento, fez uma má escolha, uma pessoa que não tem responsabilidade emocional, uma pessoa que usa você, muitas vezes tem traço narciso. O narcisista ele é especialista, gente, em atrair uma pessoa carente. A pessoa que desenvolve a dependência emocional dentro de um relacionamento, seja amoroso, seja com um colega, um amigo, um parente, tem dependência emocional com parente também, certo? Isso não quer dizer que quando você está ali convivendo com ela, não quer dizer que seja só com um relacionamento amoroso, não. Eu já tive casos aqui na clínica que o paciente tinha dependência emocional da colega, da amiga, certo? Foi embora e chorou. Foi embora, precisou mudar de estado, não me recordo se era a cidade, e a minha paciente entrou em um luto emocional, inclusive o luto, vive-se esse luto emocional, que são 5 fases,
A primeira é negação, depois vem a raiva, a barganha, a depressão e por fim a aceitação. Então viver esse luto é essencial quando acontece a ruptura. Mas se você tiver dependência emocional, você vai sofrer. Não tenha dúvida, certo? Então muitas vezes a pessoa confunde, não, eu amo demais essa pessoa, mas aí sofre, deixa de viver a própria vida, depende do movimento do outro, os sonhos, os seus sonhos, são os outros, é o outro que sonha por você, você deixa de fazer algumas coisas que você ama, que você gosta, para fazer a satisfação dessa outra pessoa, você depende dela ou dele para fazer algum tipo de movimento, e aí de repente essa pessoa é disfuncional, aí você se depara com uma pessoa que é abusivo, vamos pensar aqui no relacionamento abusivo. O que é que vai acontecer? Você vai sofrer. Aí vem deslealdade, infidelidade. A pessoa começa a não ser mais fiel nem leal dentro do relacionamento. Pode acontecer pequenos movimentos de traições. E aí quem tem dependência emocional colapsa, fica louco. Aí você acaba não conseguindo controlar mais essa dependência, porque vai vir fúria, raiva, necessidade de controlar o outro, de manipular, de buscar informações, de investigar para saber se essa pessoa tem uma outra, olhar celular, colocar as tagzinhas no carro para saber onde a pessoa vai. Isso não é vida, né, gente? Não é vida, pelo amor de Deus. Não é vida. Isso aí eu lhe garanto que vai deixar seu psique bem doente, você vai adoecer psiquicamente, não tenha dúvida, certo? E infelizmente muitas pessoas vivem isso como se fosse normal. Vivem isso porque acostumou, o cérebro te leva para uma questão de necessidade, e aí você confunde a necessidade com o amor, certo? E quando você... imagina, o amor ele traz liberdade. A dependência emocional traz a prisão. O amor ele traz o que é benigno. Ele traz paz. A dependência emocional traz confusão mental, traz muita preocupação, não traz clareza dentro do relacionamento. E aí você vai vivendo emoções, sofrimento subjetivo, que muitas vezes você não consegue elaborar e externalizar aqui fora. Por isso que tem muitas mulheres, principalmente, vivendo um relacionamento ruim, extremamente hostil, não busca terapia, porque a terapia é um dos meios mais rápidos de você se conscientizar, entender o que está acontecendo, por que está vivendo aquilo, se fortalecer, aprender a sua autonomia, conversar com uma pessoa que não te julga. Gente, não tem preço não isso aqui. Tem gente que tem muita condição e deixa de fazer terapia, vive essa enganação cerebral, achando que é amor, mas na verdade é a necessidade. Quem é dependente enxerga o outro como algo necessário para sobreviver. É como se você estivesse respirando o oxigênio do outro. É mais ou menos isso daí, entendeu? Então, no final, olha, quem ama, eu gosto disso aqui, ó, o amor ele é apreciação. Imagine você olhando uma flor na janela da tua casa e apreciando. Isso aqui é amor. A dependência emocional é posse, é sufocamento. Entendeu? Você sufoca o outro. Fica demais, certo? E às vezes é tão involuntário, ou melhor dizendo, é sempre involuntário. Você nem percebe, você já está estragando o relacionamento. Então muitas vezes o outro, o homem, vamos pensar aqui, é desleal, infiel com você, e você tem dependência emocional nele, você acaba se sujeitando a vivendo aquela guerra, um sofrimento, olhando o smartphone dele, uma pessoa fala, eu vi ele lá no bar com fulano, cicrano. Isso aqui eu já ouvi várias vezes na clínica, certo? Sabe o que vai acontecer? Você vai viver um estresse, cortisol. E depois vem a recompensa, a vida sexual, o beijo, às vezes a parte financeira, né? A provisão. Então você acostuma a viver o caos, cortisol, e viver a recompensa que é dopamina. E cientificamente isso é uma função neurofisiológica, certo? E você fica viciado nesse relacionamento ruim, entendeu? Tem muita gente que está vivendo um relacionamento extremamente ruim
Isso quando não tem uma crença religiosa, porque se separar vai para o inferno. Muitas mulheres que vivem a crença religiosa estão vivendo relacionamentos abusivos com medo de ir para o inferno, porque a ideologia da crença, certo? Os dogmas que faz com que a pessoa permaneça. Você vai morrer seca, terra seca. Vai morrer seca, vá procurar ajuda psicológica, você vai morrer. E o outro fica aí, que na hora que morre, você morre, ele já tem um até no contatinho dele. Eu já vi muito. Eu já vi pessoas conhecidas morrer, falecer de câncer. Em menos de um mês o abençoado já estava com outra, com 2 meses casou. Não deu tempo nem do corpo entrar em decomposição lá dentro da tumba. Entende? Então assim, não vá pensando aí que vai melhorar, o outro vai ficar bom, o outro não sei o quê. Cuide de você, não. Fica aí pedindo o universo para sarar o outro. Aí eu vejo mulheres me procurar, meu marido precisa de terapia. E você tá fazendo terapia? Não venha não fazer terapia. Aí seu marido não vem, você não vem, você fica aí adoecida, doente, entendeu? E isso vai contaminando todo mundo. Você transfere para os filhos, para as pessoas, vai perdendo a paciência com as coisas da vida, fica estressada. Às vezes está querendo gerar, não gera porque criou uma rigidez no corpo. Quem tem um corpo muito rígido tendencia a desenvolver endometriose. Quando você vai fazer a investigação dessa mulher que tem endometriose, por exemplo, ela tem muito rancor, raiva, mágoa reprimida, é ansiosa, é agitada, grita, é estressada. Pode ver. Eu nunca vi uma mulher que tem endometriose ser calma, plena. Eu nunca vi. Se tiver, me fale aqui que eu quero saber quem é você, certo? E mais uma vez, quem for assistir essa live, quem entrar depois, coloca aqui, escreva no comentário. Eu sou da cidade de tal lugar. Vocês precisam interagir mais. Eu não fico pedindo, aí o algoritmo não entrega meu conteúdo. Eu sei que é chato isso, mas é real, tem que ser assim, senão ninguém ia ver, certo? Vocês percebem a diferença do amor e da dependência? Então, o amor, apreciação, dependência emocional, sufocamento, certo? A origem que quase ninguém sabe, certo? E essa origem nunca ela vai estar no relacionamento. Você não está vivendo isso por causa do relacionamento, você está vivendo isso porque começou lá na infância. Foi negligência do pai, negligência da mãe, um pai ausente, uma mãe ausente, pais que brigavam, um pai alcoólatra, por exemplo, uma mãe que rejeitou o filho, rejeitou a mãe. Isso está relacionado a sentimento de rejeição, de abandono, não se sentir pertencente ao espaço, àquele lugar, não ser reconhecida, ter que ficar adulando desde pequenininho. Eu estou aqui, eu estou aqui. Necessidade de aprovação. Tudo isso faz com que você desenvolva essa carência afetiva e o primeiro relacionamento que você pegar desenvolve a dependência emocional. E o pior, você acaba atraindo um povo todo arrebentado. Você atrai pessoas arrebentadas psiquicamente. Estou falando porque é real. As feridas emocionais dão match. Entende, gente? Então tenha cuidado, você que está me assistindo ou está se identificando. Já comece a pensar assim, meu Deus, eu preciso buscar uma solução para sair, ou pelo menos me fortalecer para sobreviver dentro de um relacionamento ruim. Porque tem mulheres que estão sobrevivendo sem saber o que está acontecendo, certo? Eu sei, eu conheço. E precisa buscar ajuda. Não negligencie sua saúde mental. Muito mais uma terapia com um bom psicólogo que sabe te direcionar do que você comprar um perfume importado. Aí você gasta, vira compulsão por compra e a raiz do problema você nunca vai não vai mexer porque está desviando, mudando, né, os valores. E na verdade você precisa cuidar mais da sua saúde mental, certo? Principalmente nesse período agora, o mundo mudou, as coisas mudaram. Antes eu falava aqui de dependência emocional, meu Deus do céu, eu lembro que eu fazia live que era 150, 200 pessoas. E agora não tem mais, as pessoas não querem mais saber, porque estão sendo recompensadas com joguinhos de azar, um monte de aposta online. E não precisa falar que eu estou mentindo não, porque os números mostram. De 2023 a 2025, durante 2 anos, foi mais de 147 bilhões de reais injetado nas apostas online. 2023 a 2025. 2026 não saiu ainda não. Sabe o que é isso? Tiraram esse dinheiro do comércio. Por isso que o comércio da sua cidade está fraco.
Por isso que o comércio da sua cidade tem um monte de placa, ó, tá fechando, porque as pessoas estão desviando. Deixaram de comprar algumas questões até para se cuidar mesmo, autocuidado, para jogar, porque é vício, ludopatia. É o transtorno do jogo, CID-11, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então as pessoas estão viciadas nisso. E vício é vício, gente. Antigamente você via as pessoas viciadas em cocaína e crack. Agora as pessoas estão viciadas em jogos. É a mesma coisa. Muita gente, muita gente, não é pouco não. Eu tô assustado, entendeu? E muita gente é dependente emocional, tá ansiosa ou ansioso e vai descarregar onde? No joguinho de azar. Eu sei que é assim. É uma fuga. Tudo é fuga, certo? Então começa lá atrás. Essa criança cresce sem validação dos pais, principalmente. Quando vive essa rejeição, abandono, quando vive uma questão disfuncional, ela cresce acreditando que precisa conquistar sempre o amor. Eu preciso atrás desse negócio, como se fosse sabe, a maratona tem a linha de partida, né? E tem a linha de chegada. Então ela vê ali aquele movimento e segue achando que vai, e no fim não encontra nada, certo? Ela tá achando, buscando, aí claro, aí o homem, principalmente, ele chega como o Dom Juan, te dá flores, põe tapete vermelho, fala que você é especial, que você é maravilhosa, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê. E de repente, o que é que vai acontecer? Ele tá só colocando ali os primeiros movimentos para te conquistar. Segundo a ciência, o homem ele tem uma predisposição em 3 meses, 90 dias, pular fora do barco. Então você, mulher, tenha cuidado. Viva, eu sempre digo isso para as minhas pacientes que estão começando o relacionamento. Nós precisamos passar dos 9 meses de maturação. Se 9 meses, dos 90 dias. Se em 90 dias continuar com a mesma intensidade, com compromisso, já visualizando o futuro, aí vão mais 3, aí dá 6 meses. E assim sucessivamente. De 3 em 3 meses. É quase 9 quando a mulher fica grávida. Vive cada trimestre, certo? Assim é um relacionamento amoroso. Agora, se você chegar, dá 3 meses e você começar, o outro lado começar a esfriar, você caiu na estatística. Porque uma média de 85% dos homens cai fora. Pode observar, você mulher, você não já viveu isso em algum momento da tua vida. Pode observar. Tá ali dando tudo certo, de repente a pessoa para de responder. Ou, não era o que eu queria. Ou fala assim, não tô afim de relacionamento. Faz parte da estatística, é uma predisposição do psique masculino, certo? Não é um problema com você não, ok? Aí eu coloquei aqui 5 sinais da dependência emocional, para você identificar se já... Eu vou te fazendo as perguntas e você vai entendendo aí. Se quiser pode anotar. Ó. Você sente medo constante de ser abandonado? Tem isso aí, um medo de ser abandonado constantemente? Vá pensando aí. Ó. Faz tudo para evitar conflitos? Por exemplo, vê o erro da pessoa, vê que a pessoa está errando, não tem razão e você evita. Não, eu não vou fazer nada porque é melhor não, porque eu não quero discutir. Aí você se anula para manter o outro inteiro, certo? Coloca a felicidade do outro acima da sua. Se o outro está feliz, eu fico feliz. A felicidade do outro é a melhor, eu vivo pelo outro. Perde a sua identidade dentro do relacionamento. Você perde identidade, você nem sabe quem você é. Quem é você? Qual é o seu sentido da tua vida? Pense aí, depois responda no caderninho, certo? Mesmo sofrendo, não consegue ir embora. Tem mulheres que apanham, o abençoado é preso e ela fica batendo no carro. Eu já vi um vídeo o carro da polícia brigando porque as polícias levaram o marido dela. E ela toda ensanguentada. Isso é dependência emocional, é químico. A Robin Lourdes, aqui a autora desse livro aqui, Mulheres que Amam Demais, certo? Ela fala exatamente isso. É um livro muito bom. É muito bom esse livro. Das antigas aqui. Ele chega a estar velhinho. Ela estudou e viu que é químico. É o mesmo vício do álcool, é o vício do relacionamento ruim. Quando você está dependente emocional, também é uma forma do seu cérebro ficar viciado no relacionamento.
E a ausência daquela pessoa diminui a produção de dopamina, a mesma coisa que o álcool. E ela fez uma tabela no livro, ela comparando. A pessoa que é alcoólatra tem necessidade de estar perto da pessoa, do álcool. A pessoa que é viciada no relacionamento tem necessidade, controle de ficar perto da pessoa. A pessoa que bebe o álcool se irrita, tem quadro depressivo, tem ansiedade. Quem é viciado no relacionamento tem o quadro depressivo, também se irrita e tem ansiedade. Aí ela foi comparando. E foi constatado que é químico, que é uma disfunção química aí no seu cérebro, certo? Então assim, se você respondeu sim para algumas dessas questões, perguntas que eu lhe trouxe, provavelmente você tem dependência emocional ou pode desenvolver, porque você pode ter comparado com algum relacionamento que você viveu lá no passado, certo? O melhor de tudo é que existe uma forma de você cuidar, certo? É se conhecendo, é buscando o autoconhecimento, tendo autoconsciência. Eu lancei o meu método presencial, o MAP Brasil, que é o método Alta Performance Emocional. Nós vamos falar sobre isso, sobre esses traumas infantis, através de reflexões emocionais, dinâmicas, muita teoria. São 12 horas de imersão, só que é presencial. Eu tenho uma data marcada aí na região de Salvador, ali em Lauro de Freitas, em outubro. Você que é de Salvador, ainda tem vagas, são 20 pessoas, é uma turma com 20 pessoas. Tem poucas vagas porque eu fechei para uma empresa, então se você quiser me chama, eu te mando as informações. Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Camaçari, próprio ali Lauro de Freitas. Se você quiser participar, eu estarei indo para Lauro de Freitas dia 17 de outubro, é um sábado. É o dia inteiro de imersão presencial. Ganha um kit maravilhoso, tem coffee break, tem café da manhã. Vale a pena. Se você tiver interesse, me chame. Você que é de Salvador, da região. Se quiser passar um dia comigo, trabalhando, conhecer mais sobre você, pode me chamar. E também vou fazer aqui no interior de São Paulo, aqui na região de Marília, Bauru, Lins, São José do Rio Preto. Vou fazer na cidade de Cafelândia, São Paulo. Vai ser dia 29 de agosto. Também tem pouquíssimas vagas. Se você for dessa região, me procure. Manda um oi no meu, aqui no meu direct ou coloca: Rodrigo, eu quero saber mais sobre o MAP Brasil, certo? Eu também tem vaga, são 20 pessoas e eu vou fazer aqui também presencial. Um lugar lindo, uma chácara maravilhosa. Você vai ficar o dia todo comigo para aprender sobre você. Autodesenvolvimento, inteligência emocional, padrões emocionais. Não vou repetir, não é coach, nem tampouco palestra motivacional. A gente vai trabalhar as questões emocionais, respeitando a sua singularidade. Não vai ser receita de bolo não, que tem que você vai sair maravilhoso. Não, você vai sair com autoconsciência das coisas. A cura você vai trabalhando suas questões no dia a dia, entendeu? Psicologia não prega a curar e você vai ser curado. Que quando você vê esse negócio aí é guru de internet, certo? Você tem que compreender, olhar para sua ferida e aprender a conviver com ela, certo? Isso aqui é psicologia, ok? Então, voltando tudo isso da dependência, existe solução. Mentorias, funciona. O meu método, eu costumo falar que ele nasceu dos meus quase 10 anos de clínica. Ele nasceu exatamente da clínica. Eu não peguei o modelo da internet ou sei lá, eu peguei da clínica. Tudo que aconteceu aqui, as ferramentas que eu apliquei, o que eu direcionei, como eu direcionei cada paciente, cada reflexão emocional, cada trabalho que eu fiz presencial, vai ser tudo isso aplicado no MAP Brasil, certo? Meu sonho tá acontecendo, eu quero... Até se você quiser que eu vá para a sua cidade, seu estado, seu país, me chame que eu te passo como é que a gente trabalha, como é que a gente monta uma turma para ir para a sua cidade, certo? Vale muito a pena. Então, quando você fala de dependência emocional, para a gente até encerrar, é um trauma. Então não se sinta culpado por isso. Culpe o trauma, porque é o trauma que te faz você viver essa disfunção. Então o trauma tem solução, certo? Você consegue ajustar através de um direcionamento de uma pessoa que sabe mais do que você. Eu costumo dizer que chega um momento da nossa vida que a gente precisa pagar alguém que sabe mais do que eu, certo? Sempre. Sempre. Eu costumo falar sempre no personal. A gente precisa ter um personal. Ele sabe mais do que nós ali na hora, principalmente na hora de performar
na academia. Assim é psicólogo, assim é um médico e tantos outros profissionais da área, advogado, dentista, certo? Aprender a olhar para esse trauma é também se valorizar, fortalecer sua confiança para você não ficar achando que é pouco, é pequeno e merece pouco. Aí você vai aceitar migalhas. Então, buscar essa ajuda, fazer com que você desenvolva esse autoconhecimento, seja na terapia ou seja, sei lá, estudando mesmo, porque tem que estudar também, não é só fazer terapia não. Tem muita questão que precisa ser praticada diariamente. A terapia encerra e você continua na semana, entendeu? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Essa live é só para trazer uma reflexão sobre o que é amor e o que é dependência emocional. Se fez sentido para você, busque ajuda, procure um psicólogo, não deixa essas questões tomar conta da sua vida e você ficar numa inércia ou vivendo uma terra seca. Não queira ser terra seca, certo? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem aqui. Patrícia. A Patrícia falou, sou de São Gonçalo, amo suas lives. Obrigado, Patrícia. Patrícia Gomes. Está por aqui, não sei se ela permaneceu. Boa tarde a todos, sou de Pirituba, São Paulo. Eliana também está aqui, que bom. Thaís Cardoso, é verdade, essas feridas da infância são tão difíceis de ressignificar. Verdade, muito difícil, principalmente quando você não tem um direcionamento correto, certo? Gente, fiquem bem. Eu entrei aqui rapidinho só para deixar aqui um registro. Eu vou deixar salva essa live. Fiquem bem, aproveitem aí a semana e qualquer coisa me chama no direct e compartilhe com amiga essa live que vai fazer sentido se ela estiver passando, ele estiver passando por isso, tá bom? Fiquem bem, viu? Obrigado por tudo. Um abraço e eu apareço aqui a qualquer momento, se Deus quiser. Fiquem bem, um abraço.